Paz do Senhor, irmãos. Vamos fazer a leitura em Deuteronômio, do Reinaldo Xavier. Amém? Deuteronômio, no seu capítulo 4. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Apenas um versículo, vamos ler todos juntos? Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Amém. Podeis assentar? Essa história do povo de Israel, ela é muito marcante, né? Para nós, cristãos, nós nos identificamos, né, com esse povo. Deus chamou esse povo e, através desse povo, enviou o Salvador. E nós vemos um modelo a ser seguido, não na sua liturgia, tenha toda uma particularidade específica daquele povo, mas na sua essência, adorar a Deus, servir a Deus, esse comprometimento. Esse livro de Deuteronômio, ele é o último aí dos livros do Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, que começa aí a nossa Bíblia. E o contexto de Deuteronômio é uma repetição de tudo aquilo que foi dado anteriormente. É interessante que é a repetição da lei. Não obstante já ser essa repetição da lei, se você pegar os capítulos anteriores, eu gostaria até que você que está com a sua Bíblia ficasse com ela aberta. Nós vamos falar alguns versículos dentro desse capítulo 4. Você vai ver a característica principal de toda uma preocupação de Moisés em repetir exaustivamente tudo aquilo que já havia sido dito. É interessante até. Se você pegar em casa, no seu devocional diário, lê o capítulo 1, 2, 3 e 4, né, que é o capítulo que nós vamos tratar, você vai ver que Moisés ele fica repetitivo. Ele fala, daqui a pouco ele repete novamente, mais uma vez. É bem interessante essa característica. E por que isso? Eles já estavam há cerca de 40 anos no deserto, o deslocamento que aconteceu do Egito até que eles pudessem estar entrando na terra prometida, e eles já estavam próximo ao Jordão, e para chegar nessa terra prometida eles precisavam atravessar o Jordão, e assim então toda aquela jornada, toda aquela espera, todo aquele tempo teria se findado e começaria um novo tempo para aquele povo. E quando a gente vê, né, esse cuidado, esse zelo, há que se entender também a própria idade de Moisés. Havia nele uma preocupação de sua partida, e o povo, ele mesmo vai declarar. Se você ler em casa, você vai ver. Ele vai dizer que está perto a sua partida, e ele vai dizer, quando eu não estiver mais aqui, o que vai ser de vocês? Então ele ficava ali repetindo e repetindo e repetindo. Parece até com a gente, né, os pais, que a gente fica assim meio repetitivo, porque a gente quer dar uma boa orientação para os nossos filhos. A própria hipótese de nós virmos a faltar. É até interessante a situação da Covid que nós vivemos, né, há cerca de 2 anos atrás.
Eu lembro do Marcos, né? O Marcos às vezes falava com meu filho e ele dizia, queria passar senha e orientava o Renan: olha, se a gente morrer, você fica com o carro, mas aí você não precisa ficar com esse carro. Você vende o carro e compra um carro mais barato. É a preocupação, irmãos, porque pela ordem natural das coisas, as pessoas mais velhas vão primeiro e vai deixar aí alguém cheio de vida. Obviamente que isso pode se inverter ao longo da caminhada. E com Moisés não era diferente. Ele já estava aí com cerca de quase 120 anos, e aí ele se preocupava: o que vai ser desse povo quando eu morrer? Se ele presente, o povo já era atribulado, era um povo inconstante, né? Ele ficava imaginando isso, então toda hora ele estava falando, né, jovens, né, adolescentes, né, criança, igual papai e mamãe: não faz isso, olha aquilo, estuda, vai pegar o livro, faz o serviço, ajuda. E assim, Moisés estava desse jeito, como se fosse um pai daquele povo. E ele praticamente, ele suplica, ele fala: gente, pelo amor de Deus, faz a coisa certa, vai acontecer. E ele, a palavra de Moisés, nós vamos ver aqui, que é uma palavra profética. Ele vai dizer assim, igual a gente, irmãos, os pais têm palavra profética. Os pais falam assim para os filhos: olha, não faça isso, não é assim, irmãos? Porque vai acontecer isso, assim, 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 assim. Não dá outra. Meu filho costuma dizer assim: ô boca, hein, pelo amor, né? Os jovens, os adolescentes. Por quê, irmãos? A experiência de vida, né? A gente já viveu, a gente tem experiência. Valorizem, jovens, a palavra dos pais, a palavra dos idosos. Podem nem ter o mesmo conteúdo que você tem de aprendizado, uma formação acadêmica, mas às vezes uma experiência de vida, ela conta mais do que um conteúdo acadêmico. A sabedoria, ela vai trazer bons direcionamentos, e a palavra de Deus nos diz assim. E Moisés estava preocupado com isso. E dentro desse contexto, desse capítulo, nós lemos aí o primeiro versículo, que ele orienta: ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, mas não apenas ouve. Ele vai acrescentar, se puder pôr o texto, 4:1, ele vai acrescentar assim, ó: ouve os estatutos e juízos que eu estou te ensinando, para fazer o quê? Para cumprir. E Tiago vai dizer: não basta ser apenas ouvintes. De pouco adianta nós estarmos aqui todos os cultos, todas as reuniões, sermos ministrados por palavras maravilhosas, por pessoas que se debruçam, que oram, que clamam a Deus por uma palavra, que pede a Deus unção na pregação, professores de escola bíblica dominical, desde da idade, né, do jardim até uma idade dos idosos. Pouco adianta se você estiver aqui ouvindo, mas nada do que você esteja ouvindo se tornar prática na sua vida. É uma perda de tempo, é algo que não se torna eficaz na sua vida e na minha vida. E aí ele fala: ouve para cumprir. E se você fizer isso, você vai viver e você vai, pode, a próxima, entrar e possuir a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá. E aí ele traz uma receita de bolo em todas essas informações do livro de Deuteronômio, mas nós não vamos estudar o livro todo, mas eu queria que você abrisse no versículo, deixe-me ver, da próxima 23. Versículo 23 desse próprio capítulo 4, ele vai dizer dessa forma: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome e é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha,
contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente, da terra a qual passado o Jordão ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes serei de todos destruído, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e restarei poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Quando nós lemos esse texto, nos traz bastante temor, porque a gente vê Moisés do lado de cá do Jordão, e nesses 1, 2, 3, 4, 5 versículos, ele está contando séculos de história. Você consegue visualizar isso? Em 5 versículos, ele está contando pelo menos 6 séculos de história. Porque ele já está prevendo aquilo que vai acontecer lá adiante, depois que atravessar o Jordão. E ele já está descrevendo qual seria a postura daquele povo e o que aconteceria e da forma como eles seriam severamente julgados pelo Pai. Nós vemos que ele, lá no versículo 23, ele lembra de uma aliança, de um acordo formalizada entre Deus e o seu povo. Depois, em que consistia essa aliança? Se consistia em que guardasse a adoração a Deus de uma forma em fidelidade. Porque se Deus era o Deus que havia tirado o povo de uma terra de cativeiro e conduzido para uma terra que seria deles próprios por possessão, Jesus, trava a língua, por possessão, então era mais do que óbvio que aquele Deus deveria ser adorado e não os demais deuses dos povos ímpios que cercavam aquela localidade, aquela região. E ele ainda vai dizer uma coisa: o teu Deus é Deus zeloso, ou seja, ele tem ciúme de vocês. E o interessante é que no versículo 25 ele diz assim, ó, quando acontecer isso, quando, ele não diz assim, se acontecer, ele vai dizer quando. Então o Senhor estava dando uma palavra profética a Moisés. O Senhor estava trazendo para ele uma revelação daquilo que ia acontecer. Era quase certo que ia acontecer, e ele já estava dando as devidas orientações a respeito disso. E ele falou, vocês vão envelhecer, vocês vão ter filhos, vocês vão ter netos, e vocês vão se corromper, vocês vão se contaminar com aquilo que Deus determinou, não adorarás imagens, não cultuarás outros deuses, e com essa postura vocês vão provocar a ira do Senhor. E aí ele vai dizer uma palavra, hoje, ou seja, ele estava jogando uma perspectiva, como eu disse aqui, de quase 600 anos adiante. E ele estava dizendo, hoje eu tomo por testemunha esse céu e essa terra. Ou seja, ele estava lavando as suas mãos. Eu fiz a minha parte. Até o último dia do fôlego de vida, eu vou advertir vocês, eu vou dizer o caminho certo. Mas vocês, inevitavelmente, vão se deixar corromper e vão se desviar. E vão provocar a ira do Deus que tem ciúmes. E em ocorrendo isso, virá o juízo. E ele vai dizer, vocês vão passar, vão possuir, mas não vão prolongar. Tanto sofrimento para conquistar uma bênção, tanto sofrimento para conquistar uma terra, para chamar de sua. E essa terra, eles ficariam pouco tempo sobre ela, porque o Senhor, o próximo versículo vai dizer, 27, vos espalhará entre os povos e restarei poucos em números, até que a circunstância seja mudada. Então ele já estava falando de um cativeiro que ocorreria, ele já estava projetando a palavra dele lá para o cativeiro babilônico, que ia entrar com força. Foi falado aqui na ministração do louvor, na ministração do ofertório, a respeito de tempo de guerra, de povo belicoso,
né, enfrentamentos e guerras. Então, dessa forma, os povos eram conquistadores. E o povo assírio estaria conquistando ali o reino do norte e mais à frente, quase 200 anos depois, o reino do sul, e aquela nação seria quase dizimada e espalhada pelo mundo vigente da época. E o interessante é que essa circunstância, uma palavra falada por Moisés, há séculos antes de Cristo, se cumpriu recentemente na nossa era, ano de 1948, quando então Israel pôde voltar. Olha a perspectiva de que a palavra profética, a advertência profética de Moisés não caiu por terra, mas se cumpriu na íntegra. Em 1948 nós vimos ali o reconhecimento de Israel como nação e o direito de ocupar um território que tomasse o seu nome com capital e formalizar ali um estado. Mas qual seria? Vai acontecer isso tudo. Ele diz até o versículo 27. Mas aí ele já fala, olha, lá vocês vão ser levados para povos estranhos, o 28 vai dizer, vocês vão servir até outros deuses, mas se de lá buscares ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústias e todas essas coisas acontecer, então te voltares para o Senhor teu Deus e lhes atender a voz, então o Senhor não te desamparará, porque é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então nós vemos um processo de tratamento, nós estamos estudando muito profundamente sobre isso no livro de Ezequiel, um processo de purificação do pecado daquele povo, e aí eles passariam por um processo de arrependimento e sobraria um remanescente para que então toda aquela nação fosse reconstruída, como eu já falei anteriormente, se tornasse uma nação agora recentemente. O que nós entendemos com essa lição? Nós olhamos isso num contexto histórico, mas nós precisamos olhar isso também e tirar lições espirituais para a nossa vida. A gente olha um povo que tinha tudo para dar certo. Tinha um povo que tinha receita, a bula na mão. Não obstante, esse povo, apesar de ter sido reiteradas vezes, leia o livro de Deuteronômio. Eu imagino Moisés assim andando e falando, gente, eu estou quase morrendo, gente, ouve, gente, segue a palavra, olha, vai acontecer uma certa inquietação em poupar o povo que ele passou a amar como família daquele julgamento. Realmente não aconteceu nos seus dias, foi posterior, nos seus dias. Impressionante, né? A degradação moral de Israel já começou a acontecer nos dias de Moisés. Quando há um encontro e um dos escritores vai dizer exatamente isso, um teólogo, ele vai relatar a caminhada de Israel e o que aconteceu de especial no Sinai, no monte de Deus. Hoje a gente está passando aí por um mês com temporais, não é assim? E aí nós ouvimos trovoadas, raios, trovões, chuva, o céu cinzento, as nuvens se enrolando. Isso porque vai chover. Mas o texto de Êxodo e também de Deuteronômio diz que o encontro do povo de Deus no Sinai, e eles nem subiram, quem subiu foi Moisés, foi exatamente assim. Um monte que nem quase se via, porque foi envolvido com uma nuvem espessa, escura, e raios e trovões saíam daquela nuvem.
Vocês imaginam trovoadas perto de você, porque esses dias parecia, eu falei com o Marco, eu acho que está igual esse negócio dos abalos sísmicos, né? Porque quando o terremoto ele é mais na superfície, o estrago é maior. Falei, parece que a trovoada está mais baixa ou a gente que está aqui na serra está mais alto, né? Porque o coração da gente chega a tremer. Agora imagine, diz o texto que o povo ficou aterrorizado com esse encontro. E eles foram convidados a participar, eles temeram e não quiseram. Não, por favor, isso é terrível. Nós somos povo pecador, nós vamos ser consumidos. Se a gente ouvindo essa presença, sem ver a manifestação de Deus e a glória de Deus, se a gente ver, então vai cair todo mundo aqui morto. Saímos do Egito para cair aqui por ver a glória de Deus. E aí nós vemos uma manifestação maravilhosa. E aí Moisés fala, então tá bom, eu subo e vocês ficam aqui. E ao se demorar ele de descer, o que o povo faz? Imediatamente o povo se corrompe e começa a juntar dos seus pendentes, das suas joias, e começaram ali a forjar um bezerro, né, de ouro, e não obstante fazer um bezerro de ouro, eles ainda dizem assim, esse aqui é o teu Deus que te tirou do Egito. Uma profanação. E aí a gente fica, que povo horrível, que vergonha, que vexame, por que fizeram isso? Mas se nós fizermos uma autoanálise, muitas vezes nós agimos conforme também o povo de Israel. E aí, voltando nesse ponto, tudo para dar certo, mas acaba errando. E aí, tem dois direcionamentos que Moisés fala, logo no começo. Ouve, Israel, os estatutos que eu vos ensino. Então, o que eles tinham? A palavra. Eles tinham a palavra. E nós temos o quê? A palavra. E olha que a palavra que eles tinham era dada a Moisés. Moisés passava para os sacerdotes, os sacerdotes passavam para o povo. Hoje em dia, será que tem alguém aqui que não tenha uma Bíblia dentro de casa? Será que tem alguém aqui que não tem uma televisão? Porque a televisão ela tem vários programas evangélicos. Então nós temos acesso à palavra. E qual era a outra situação? Um povo tem tudo para dar certo, porque ele tem um manual e ele tem o Deus presente que escreveu o manual. Nós ainda temos, além, eles tinham a palavra, o manual e os sacrifícios de animais. Nós temos a palavra, que é o manual, o Deus do manual e Jesus Cristo que já veio, morreu, nos redimiu do pecado e nos deu livre acesso diante do Pai. E ao falar isso, olha, vocês têm tudo para dar certo. Tem a palavra, tem o Senhor da palavra que é todo poderoso. Então somente o que vocês precisam fazer, que foi a nossa leitura? Precisa ouvir e cumprir e obedecer. Simples assim. É difícil isso? Porque ele começa a falar, a partir do versículo 32, esse é um texto muito, muito forte. Leia na sua Bíblia. Pergunta, pois, aos tempos passados que precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, um limite histórico. Desde a extremidade do céu até a outra, um limite geográfico. Se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, como que um povo tenha ouvido a voz de um Deus no meio do fogo, como tu ouviste. Ele estava falando do Sinai. Ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, mais poderoso do que ele, com provas, sinais, milagres, peleja, mão poderosa, braço estendido, grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos.
Então, a forma como Deus tratou, desde que moveu o povo do Egito da escravidão e conduziu, estava prestes a tomar aquela terra, foi algo tremendo e maravilhoso. E às vezes nós costumamos questionar assim: cadê os milagres? Eu queria ver milagres, eu queria ver curas, eu queria ver libertação, eu queria ver paralíticos andando. O maior milagre é um coração de pedra ser sensibilizado pelo Espírito Santo e se dobrar diante do altar e dizer: eu reconheço que sou miserável pecador, e que se hoje eu sair daqui e eu morrer, eu não encontrarei com Deus, porque não é a Ele que eu estou servindo. Isso é o maior milagre. É alma liberta, e é por isso que essa igreja está orando. E eu peço à igreja, cristãos, lavados, remidos no sangue de Jesus, enquanto a poderosa palavra de Deus está sendo pregada hoje e em quaisquer outros dias aqui neste altar, fique em oração, para que todo demônio seja detido no seu poderio. Demônios, forças espirituais da maldade, tem cegado os olhos, tem fechado os ouvidos, tem fechado o coração, tem endurecido corações, e a pessoa está presente, ouve a palavra, mas não consegue ser liberto. Em nome de Jesus, espírito maligno de resistência, eu te neutralizo nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Comece a clamar agora. Cai por terra. Cai por terra agora todo espírito maligno, todo espírito satânico. Solta agora os ouvidos, abre agora os olhos, tira a mão da mente dessas pessoas, para que elas possam ouvir e entender que estão correndo um sério risco. Estão correndo um sério risco. Começa a clamar. Eu quero ouvir a igreja clamando. Quem sabe é o teu filho que está aqui. E eu ainda digo mais: talvez por quem você está clamando, enquanto você clama neste lugar, Deus vai libertar lá onde está. Você crê nisso? Toma essa palavra agora e começa: Senhor, liberta. Senhor, quebra cadeias. Senhor, rebenta agora as algemas. Solta o ferrolho. Abre, Senhor, as sepulturas espirituais dessa noite, no poder do nome de Jesus. E Ele vai fazer se mover aqui, e por amor de Ti vai fazer aonde você precisa, dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, na tua rua, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Coisas espantosas. Coisa espantosa é alguém reconhecer que é miserável pecador e se dobrar e receber Jesus como Salvador da sua vida. Isso é coisa espantosa. Que é coisa espantosa maior uma alma retirada do inferno, das trevas, e ser transportada imediatamente para o reino do Filho do seu amor? Isso é coisa espantosa. Isso é milagre. Isso é milagre. Porque foi assim com aquele rapaz de lá na cruz. Levou uma vida toda desregrada. Era um ladrão, um salteador, fazia mal para as pessoas, e tinha dois. E Jesus no meio. E um blasfemava. Aí, falava que era o Filho de Deus. Está aqui na mesma situação que nós. E aquele rapaz dizia: não, nós merecemos, ele não. E apenas quando ele invocou o nome do Senhor, ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Ele nem se achou digno de receber perdão, misericórdia, milagre. Ele apenas disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra de Jesus para aquele jovem foi: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Isso é coisa espantosa. Isso é milagre. O Espírito do Senhor diz nessa noite: não importa a vida que você tem levado até hoje, hoje
é dia de vitória. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de perdão de pecados. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de restauração da família. Hoje é o dia. Hoje. Que seria daquele jovem se ele tivesse perdido a única oportunidade que ele tinha? Que seria? Ele pegou a oportunidade nos 45 do segundo tempo e está lá no céu de glória esperando por mim e por você. Isso é milagre. Transformação de vida. Tirar do inferno, de uma eternidade do inferno com o diabo e seus anjos, e transportar para o reino do Filho do seu amor, para uma maravilhosa luz, para viver eternamente com o Filho de Deus e os seus santos anjos, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso é milagre. Isso é o milagre que essa igreja quer ver, por isso nós estamos orando e clamando. Isso é milagre. A libertação dessa cidade, isso é milagre. Essa cidade rendida, ruas sendo visitadas pelo poder libertador e transformador do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Pessoas transformadas e libertas. Eis isso, eis aquilo outro, lavado e remido no sangue de Jesus, pregador da palavra, irmã da oração, crescendo na juventude, nas crianças e trazendo a família para a casa de Deus. É tempo de clamar. Nós estamos vendo a nossa cidade de mal a pior. Quem pode contra forças malignas, senão o poder de Deus? Isso é força maligna. Não tem governo que resolva isso. Entra prefeito, sai prefeito. Entra vereador, sai vereador. Mas quem resolve isso é o poder do Espírito de Deus. As pessoas se apavoram, e está certo, nós somos humanos. Medo de sair, medo de se deslocar. Mas qual é o tempo que você está gastando com o joelho no chão e dizendo: liberta essa cidade pelo poder do teu nome? Quanto tempo você está gastando? Eu li um meme assim: a sua oração se parece com uma lista de compras? E nós temos conversado sobre isso. A gente dobra o joelho e fala: Senhor, muito obrigado, me dá isso, me dá aquilo outro, eu preciso disso, me aprova ali, eu preciso assim, me dá. Gasta um pouco do seu tempo para destruir fortalezas demoníacas nessa cidade. A casa é grande porque almas o Senhor vai mandar. Você já viu o espaço que tem? Tem que clamar, porque Deus vai quebrar a fortaleza demoníaca dessa cidade, pelo poder do nome de Jesus. E aquele que ficava no teu portão atrapalhando você passar, numa atitude terrível, perdendo a sua vida, perdendo a sua juventude, contaminando outras pessoas, você vai vir aqui glorificando a Deus e cantando que Ele é santo. Mas você precisa gastar um tempo e começar a clamar: liberta São João, liberta essa cidade, cai demônio, amarra esse espírito de violência, amarra pelo poder do nome de Jesus, espírito de atraso, imundície, sai no poder do nome de Jesus. As pessoas procuram a solução mais rápida: vamos sair daqui. Só que é uma questão geográfica, sai daqui, vai para outro, o mal chega lá também, é questão de tempo, porque o mundo jaz no maligno, o controle desse mundo é maligno. Então a igreja precisa reagir, tempo de guerra, precisa reagir e clamar, para que o Senhor mude as circunstâncias. É você,
Às vezes a gente coloca num outro personagem. Esse fulano aqui é que vai resolver o problema. Não. Deus está dividindo contigo. É você que Deus vai usar para resolver o problema dessa cidade. É você que Deus vai usar para resolver o problema desse estado. É você que Deus quer usar para resolver o problema deste país. Para que o nome do Senhor seja engrandecido. E que para a cidade de São João de Meriti ser conhecida no mapa como a terra do fogo, aonde Deus fala no meio do fogo, aonde Deus fumega ainda como Ele fumegou no Sinai. Seja essa igreja um Sinai, que saia daqui relâmpagos, labaredas, trovoadas, pelo poder de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Coisas espantosas. Deus transportou aquele povo por um outro nível de relacionamento. Mas logo depois eles se corromperam. E aí ficaram oscilando entre arrependimentos e retornos e volta e cativeiro. E a gente costuma dizer, né? Só de ladeira abaixo. E o Senhor diz assim. Deuteronômio 4:10. Seja um exemplo para próximas gerações. Isso é muito importante. Ser exemplo para os filhos, para os netos, para os sobrinhos. Algum legado a gente precisa deixar. A gente precisa deixar um legado espiritual. Porque nós estamos muito preocupados com legados materiais, físicos, que nós podemos deixar para os nossos entes queridos. É uma conta, é um imóvel, é um carro, é uma previdência privada, é uma boa faculdade. Qual é o legado espiritual que você está deixando para os seus filhos? Nós vimos uma apresentação de uma criança. E eu já reitero, não é apenas um ritual. É uma aliança. Nós estamos falando de aliança aqui. É apresentando essa criança, ela recebe uma marca. Mas qual é o tanto de preço que a gente deseja? Os senhores que apresentarem cada um de nós, legado espiritual que nós estamos deixando para os nossos filhos. Você já deu uma Bíblia para alguém da sua família? Você já sentou e já contou uma história? Você já convidou o filho, o sobrinho, senta aqui, vou te falar, vou te contar uma história. Dobra o joelho aqui que eu quero te ensinar a orar. Pega essa palavra aqui que eu vou te ensinar a ler. Você sabe quem é esse personagem? Qual é o legado espiritual? Qual é o legado espiritual? Preocupe-se com isso. E a aplicação prática, já estou terminando. Coloca por favor na televisão. Hebreus 12:18. O que eu quis dizer com isso tudo? Vou até o 25, rápido. O escritor aos Hebreus, ele está fazendo um paralelo entre o que aconteceu com o povo de Deus e a igreja. E ele vai dizer assim: não chegastes ao monte palpável aceso em fogo. Ou seja, havia passado séculos. Não foram vocês que estavam inseridos lá naquele povo. Não foi um monte palpável. E ele vai continuar dizendo: teve escuridão, teve trevas, tempestade, sonido de trombeta, voz das palavras. E os que a ouviram ficaram tão aterrorizados que pediram que não falasse mais, porque não podiam suportar. Ele está repetindo a mesma história que Moisés estava falando para o povo no Deuteronômio. Você está conseguindo entender isso? Ele está repetindo a mesma história. E ele vai dizer assim: se até um animal tocasse aquele monte, seria apedrejado ou passado com um dardo. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas chegaste, não foi lá naquele monte, mas aí ele vai falar de um monte espiritual. Chegastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede, não rejeiteis ao que fala,
Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então ele estava dizendo assim: olha, o monte aqui ninguém está vendo. E aí eu quero advertir aos senhores, há um monte aqui fumegando nessa igreja. Há um monte aqui, estou vendo não. Aonde? Tem um monte de fogo aqui. Relâmpagos estão saindo deste monte, trovoadas. E quem se chegar e estiver inadequado, vai ser. Vou ter cuidado com as palavras. Vai ser analisado, avaliado por aquele que pode, não por mim. Porque diz a palavra do Senhor que Ele sonda mentes e corações. É muito fácil a gente trazer o nosso corpo aqui e alguém olhar, ver o nosso rosto e está tudo bem. Mas às vezes nós estamos aqui com uma máscara e uma fantasia daquilo que nós não somos. E nós achamos que estamos enganando nossa esposa, nosso marido, nosso pai, nosso pastor. Mas ao Senhor, desse monte que fumega, ninguém se esconde. E Ele sonda os corações e as mentes nessa hora. E aí o escritor dos Hebreus vai dizer para os hebreus: olha, eles foram advertidos por aquele que era da terra. Quem é que ele está falando? De quem que ele está falando? De Moisés. Eu disse aqui que Moisés falou, repetiu, eles foram advertidos. Não ouviram e não foram poupados. Povo escolhido de Deus. E aí ele vai trazer outra advertência, séculos depois. Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Não se está falando mais de Moisés, está se falando de uma ministração espiritual. E aí eu volto a dizer, nós temos a palavra de Deus, não mais escrita nas tábuas, mas escrita na Bíblia, e ela está sendo, mas eu não entendo nada, eu leio e não entendo. Venha para a casa do Senhor, que aqui tem homens e mulheres preparados, estudados, que está lendo e ministrando a palavra nesse lugar, e aquilo que é oculto é revelado, porque tem muito jejum, oração, joelho dobrado, para que o Senhor capacite na palavra, e aquilo que você não entende vai ser completamente explicado para você, nos cultos, na escola bíblica dominical, na oração, e você vai passar a entender o que Deus quer para a tua vida. E aí, o mesmo Deus que falou, ouve Israel, está falando, ouve igreja. Aqui tem pastores, arrancando os cabelos e dizendo, igreja, povo desviado, afastado, filho de crente, volta, conserta, tem risco, está igual Moisés. Os pastores dessa igreja, de outra igreja, está vendo o tempo. Eu conversei sobre isso nessa manhã com uma irmã. Está chegando o tempo, é a última hora da igreja. E quem é o pastor comprometido, igreja comprometida, não abriu a porta larga para dizer assim, entra do jeito que está, pode fazer o que quiser, pode tudo, porque o que a gente quer é encher a igreja e ganhar dinheiro. Não! Esse não é esse lugar. É preciso arrependimento, é preciso renúncia, é preciso reconhecer que é miserável pecador, como foi pregado aqui nesta manhã, miserável pecador, e mudar de vida, mudança de vida. E dessa forma, a igreja está sendo advertida, ouve, muda, converte, reconcilia, conserta, se arrepende. Cada um que vem fala, e parece que a gente está chato igual Moisés, repetitivo, mas é porque a gente está vendo que tudo nos mostra que Cristo está voltando. Por isso que os atalaias estão dizendo, arrependa-te, como João Batista, arrependa-te, muda o rumo, muda a sua vida, deixa o pecado, vem para a presença de Jesus. Povo separado, propriedade peculiar. Hoje te é oferecido a salvação.
Peço que quem é cristão aqui, curva a sua cabeça e comece a orar. Quantas almas tem aqui nessa noite? Pessoas não crentes, filhos de crentes. Começa a orar. Será que você quer hoje tomar uma posição diferente? Eu reconheço, estou fazendo errado. O meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, o pastor da igreja, toda vez que eu venho aqui, tem alguém dizendo: aceita Jesus, Jesus está voltando. Quem hoje pode dizer: eu acredito, eu preciso? Ninguém está aqui te convidando, sua vida vai melhorar, e certamente, porque Deus na nossa vida, Ele vai mudar as circunstâncias. Mas ninguém aqui está te dizendo: sua vida vai melhorar, sua conta bancária vai melhorar, você vai ganhar carro do ano, você vai comprar casa própria, você vai arrumar o seu casamento. Não. Aqui nós estamos pregando que o teu pecado pode ser perdoado hoje, se assim você quiser. É isso que nós estamos dizendo. Porque você pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma naquele grande dia. E ir para o inferno com uma casa, com um carro, com um relógio importado. Mas se hoje ouvirdes a voz do Salvador que te chama, e se render neste altar, a sua história da vida eterna vai ser alterada. Porque tem duas regiões, dois lugares, céu e inferno. Automaticamente está na beirada. Eu estou aqui no precipício. Mas se hoje ouvirdes a sua voz, o braço forte, a mão estendida, vai pegar e vai remover, e vai colocar as portas da terra prometida, só esperando passar o Jordão, para chegar do outro lado e tomar posse. Você quer hoje? Hoje, mais uma vez, está sendo repetida a palavra da salvação. Venha, aceite a Jesus, não recuse, não rejeite. Quem pode perdoar pecado, senão o Filho de Deus que não tem pecado? Você deseja hoje confessar: sou pecador, sou pecadora, preciso de Jesus para mudar a minha sorte, eu preciso, eu aceito, e aí grande obra será feita na tua vida. Se você deseja, venha agora, hoje. Essa é a palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Pastor Antônio.